Bem, primeiro, boa tarde, né, a todos que estão aqui presentes. Queria agradecer, né? Nossa, muito bom ver aqui cheio, né? Todo mundo está presente o máximo possível. Sei que esse é um assunto que tem sido muito frequente, inclusive trouxe essa demanda para a diretoria da gente fazer um encontro mais coletivo, porque no plantão do jurídico, né, lembrando a todo mundo, a gente tem plantão, a gente faz orientações de dúvidas individualizadas sempre, às quintas-feiras, e eu comecei a identificar que as demandas sobre o direito previdenciário, elas têm sido mais ou menos 70% a 80% dos atendimentos, né, do plantão. Então, isso é um número expressivo, né, e eu acho que isso indicava para a gente que é um tema que não está mais só no âmbito mais de uma dúvida individual, é realmente uma dúvida que tem sido mais geral. Então, por isso, esse momento da gente se reunir, até propus, né, da gente reunir por grupos, conforme as datas de ingresso de cada um, porque vocês vão ver hoje, ó, só o grupo de vocês tem aqui 31 slides para a gente falar rapidinho. E assim, são muitas regras de transição, isso causa realmente muita dúvida, né? É um assunto que tem sido bastante complexo e delicado até para a própria advocacia, tá? Quem não é especializado na área, às vezes tem dúvida também, né? Dentro do próprio direito previdenciário, a gente tem uma divisão muito grande entre quais são as regras do regime geral e do regime próprio, né? Dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. São sistemas de regras muito diferentes entre si, e vocês vão poder ver que, acompanhando comigo, que ao longo dos últimos 20 anos, a gente já passou, acho que 25 principalmente, né? A gente já passou por pelo menos 4 grandes transformações, e então a gente provavelmente tem nessa sala aqui pessoas que passaram por quase todos esses momentos de transição, e aí a cada momento surge um novo grupo de regras de transição, né? E então isso torna um ramo do direito muito complexo, porque a cada momento a gente tem uma nova mudança. Com essa mudança a gente faz um grupo de regras que regulamentam ali quem está no meio do caminho, quem não já se aposentou com as regras anteriores, quem vai... E aí a gente fica com essa dúvida, né? O que me alcança? Como fica a minha regra? Então, acho que a proposta da gente ter esse momento de encontro hoje é para que a assessoria jurídica esteja aqui presente, né, e tente ao máximo esclarecer para vocês. Se a gente não conseguir chegar a todas as dúvidas individuais, lembrar sempre que a gente tem o plantão para o momento dos atendimentos individuais, tá? Hoje eu vou tentar abranger o máximo possível das formas, das normas, né, de uma forma geral, o que aplica para todo mundo como regra. E se a gente tiver muitas especificidades, aí eu vou sugerir que a gente encontre no plantão individualmente para conversar sobre aquele caso específico, tá? Pela dificuldade ali da gente organizar o tempo, né, para falar de todos os casos. Então, vou tentar cobrir o máximo possível. Até combinei aqui com a mesa que a gente faça uma dinâmica que eu vou tentar ao máximo falar aqui 20, 30 minutos com esses slides, o máximo que eu puder. E aí a gente vê onde eu tô, para ver se a gente não já para, respira, dá uma conversada e depois segue, tá? Para não ficar também muito extenso. E eu também queria pedir para vocês, se vocês começarem a sentir assim, tá muito complexo, já dá uma parada aí, deixa a gente fazer perguntas, sinalizem, por favor, tá? Porque é isso, o esforço é sempre tentar tornar o mais simples possível, mas essa introdução para vocês saberem que não é uma missão fácil que eu tenho aqui na mesa de, em 2 horas, tentar esclarecer o caldo de previdência que a gente tem no nosso país hoje. Tá? Então, estou trazendo aqui como uma proposta de a gente atualizar, né, quais são essas regras vigentes e pensando em docentes. Então, vocês vão ver que eu vou começar falando um pouquinho. Então, são servidores públicos efetivos aqui da UENF, né? Vocês, como quadro efetivo aqui da UENF. Vocês vão ver que eu vou começar a passar um pouquinho pela Constituição Federal, mas vou logo chegar na legislação do Estado do Rio de Janeiro, para a gente chegar ao que afeta vocês diretamente. Só para fazer uma introdução muito breve, muito rápida, porque não é comum a nossa sociedade conhecer como se estrutura a Previdência no nosso país. Primeiro que a Previdência é uma perna da Seguridade Social, né? A gente comumente ouve muitos mitos do quanto a Previdência Social é deficitária. E esse mito ele é construído numa maquiagem muito simples dos dados.
Eu estou aqui diante de tantos pesquisadores e é muito simples para vocês entenderem, né, que quando a gente mexe nas perguntas ou no método, rapidamente a gente sabe dizer qual é o resultado que a gente quer alcançar. E aí, na Previdência Social, a gente passa por uma questão que a gente tem a Previdência como uma perna da Seguridade Social, a gente tem diversos tributos no nosso país que se referem à seguridade como um todo. A seguridade abrange o SUS, por exemplo, abrange outros serviços sociais, tá? A Previdência é um deles. E aí todo esse sistema da Seguridade Social, ele deveria ter uma participação ativíssima do Estado, né? A nossa Previdência é uma Previdência tripartite. A gente tem o servidor ou o trabalhador, a gente tem o empregador ou a administração pública nessa figura de empregador e a gente tem o Estado. Tá? Então, a nossa Previdência ela é pensada dentro de um sistema de seguridade social, é um seguro para a sociedade. Né? Então, ele é pensado lá na Constituição de 88 como um seguro de caráter solidário. Então, a gente tem esse pacto geracional, né? Que é as gerações que estão trabalhando nesse momento estão custeando as gerações futuras. Mas, quando a gente fala de arrecadação da Previdência Social, destacada da arrecadação da Seguridade Social, a gente já faz a primeira maquiagem dos dados, que é não trazer... A gente, quando traz, né, a Seguridade Social separada da Previdência Social, e não a Previdência Social contida na Seguridade Social, a gente já tem um problema na matemática da arrecadação, porque a gente coloca normalmente... a gente não, né? Os órgãos e meios de comunicação que insistem em dizer o déficit, o rombo da Previdência Social no Brasil, eles insistem em fazer uma matemática que usa como fonte de arrecadação apenas as contribuições dos servidores e trabalhadores e dos empregadores ou administração pública, sem considerar o Estado como um contribuinte também, que deveria ser. E, na verdade, na nossa história, o Estado, na verdade, muitas das vezes retira e desvincula verbas da Seguridade Social para redistribuir essa arrecadação, né, esse orçamento para outras pastas. Então, a gente já tem esse problema inicial, que é destacar e olhar para a arrecadação da Previdência como se não fosse a arrecadação da Seguridade, onde ela está contida. E o segundo problema é que, quando a gente fala de débitos, a gente normalmente não fala das inadimplências. Né, as inadimplências que, no caso do regime geral, os maiores devedores são os bancos, curiosamente, que vendem a previdência complementar, né, então produzem diretamente o dado de déficit, porque não contribuem, não recolhem, na verdade eles recolhem dos trabalhadores, mas não repassam ao INSS bilhões de reais por ano. Se vocês olharem, os maiores devedores são os bancos brasileiros, os maiores devedores da Previdência Social, no caso do regime geral. E no caso do regime próprio, quando a gente fala dos servidores públicos, a gente tem também diversos municípios e provavelmente muita gente aqui vai se familiarizar com o fato de que muita gente tem dificuldade de encontrar no ENF contribuições do seu período de seletista, porque o ENF entrega a declaração de que a pessoa tinha vínculo, teve desconto, mas chega no INSS e o INSS fala, mas eu não recebi esse repasse. Então, a gente tem um grande problema de rastreamento também desses recolhimentos. Né? E aí, no fim das contas, quando a gente não tem a contribuição do Estado e se perde no caminho dos devedores, os repasses, das contribuições que são descontadas dos trabalhadores, a gente fica realmente com uma parcela muito pequenininha do que de fato está sendo injetado, né, na conta da Previdência, e isso produz uma ideia de que a nossa Previdência não é superavitária, quando na verdade a nossa receita de seguridade social é muito superavitária, a ponto de, nos últimos 30 anos, ser muito frequente a desvinculação de receitas dessa pasta para encaminhar para outras, tá? Eu gosto um pouco de só dar uma pincelada, né? Porque para a gente entender como que essa Previdência foi pensada, o que ela foi pensada e em que discursos que narrativas, né? A gente dialoga, com quais narrativas a gente dialoga quando a gente fala do que é necessário a nível de reforma. Então, essa Previdência é pensada para cobrir eventos, são eventos de natureza ou impensada, ou não programada, ou até mesmo, no caso da idade, que pode ser programada e que demanda que esse trabalhador que trabalhou uma vida inteira possa receber de volta um pouco do produto do seu trabalho. Tá? Então a gente pensa aí eventos como doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego, reclusão, condição de baixa renda, que é o caso do auxílio família, né?
E em 98 a gente teve a instituição do princípio da contributividade na nossa Previdência. Então a gente já tinha o princípio da solidariedade desde a nossa Constituição de 88 lançado, Pacto Geracional. A gente já tinha uma obrigatoriedade de filiação. O que é essa obrigatoriedade de filiação? Qualquer pessoa no nosso país que exerce uma atividade remunerada, obrigatoriamente está afiliada ao regime de previdência. Esteja ela formalmente ou não, tá? Então sempre é possível, com provas, claro, mas sempre é possível um trabalhador reivindicar perante o regime previdenciário algum período que ele trabalhou, e mesmo que ele não tenha recolhido alguma contribuição. E é o princípio da contributividade, por que ele foi trazido pela emenda número 20 em 98? Porque na nossa Constituição de 88, inicialmente, o tempo de trabalho, ele foi considerado tempo de serviço. Não se falava em contribuição. Tá? A gente tinha uma Constituição, né? O nosso texto constitucional de 88 é um dos textos mais críticos e avançados em nível de proteção social do mundo. Mas, infelizmente, a gente teve muita dificuldade de cumprir, e a gente foi vendo essa Constituição sendo fatiada, né, ao longo dos últimos anos, justamente para ir retirando essas camadas protetivas que foram galgadas lá em 88. Então, se a Constituição pensava que ela protegia o trabalho e o tempo de trabalho, e aí a Constituição só falava em tempo de serviço, não fazia a menor diferença se tinha contribuição ou não, trabalhou, está protegido, a gente, a partir de 98, teve a inserção da ideia de contribuição. Então, a gente passou a ter um olhar ali, é muito simples de a gente pensar, 98, década neoliberal, né, o momento que o Brasil entrou em mais profundamente nessa inserção de medidas mais austeras no nosso Estado, de maior neoliberalismo. Então, a gente passou a tratar a nossa Previdência já lá em 98 com o indício de, olha, na verdade, não é só trabalhar, você tem que pagar. Porque se é um seguro, se você não paga, você não está segurado. Se você não contribui, você não está coberto para receber benefícios, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar dos marcos temporais. Se antes de 98 eu não tinha essa previsão, eu não tinha essa obrigatoriedade de contribuição, qualquer tempo trabalhado antes de 1998 tem que ser considerado para fins previdenciários independentemente da contribuição, porque não havia essa regra antes de 98, ela foi inserida a partir de 1998. Então, o tempo que se trabalha após 1998 é um tempo que precisa de contribuição para que ele tenha esse efeito previdenciário. Antes de 1998, independentemente da natureza do vínculo, eu trabalhei, eu tenho tempo de serviço, eu consigo comprovar um tempo de serviço, eu tenho o direito de reivindicar fins previdenciários, efeitos previdenciários para esse tempo de serviço, tá? A gente também tem, né, já mencionei aqui, mas só para falar também, porque às vezes fica meio sem um esclarecimento, assim, quais são os regimes previdenciários que a gente tem hoje, né? A gente tem o regime geral da Previdência Social, que é gerido pelo INSS, que é uma autarquia federal. Esse regime, ele é o regime para os trabalhadores da iniciativa privada e para os empregados públicos que têm vínculo CLT com a administração pública, tá? A gente tem o regime próprio da Previdência Social, que vocês estão vinculados, né? Aqui no Rio de Janeiro é o Rio Previdência, que gere o regime próprio da Previdência de todos os servidores estatutários efetivos do Estado do Rio de Janeiro. E depois de 2012, mas olha, só um fato de curiosidade, lá na emenda 20 de 98, já tinha sido aventado que a gente poderia começar a instituição dos regimes de previdência complementar, que são nada mais nada menos do que uma ideia de previdência privada, né? E aí, então, a gente tem esses três regimes principais. O regime geral, gerido pelo INSS, vocês passam a ouvir falar mais dele em relação ao serviço público, porque a partir de 2012, né, os servidores que ingressam no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 2013, eles passam a ter o seu benefício previdenciário limitado ao teto do regime geral, tá? Não é o caso de vocês, por isso que a gente selecionou, né, as datas de ingresso. E no caso da Previdência Complementar, a gente tem também, assim, hoje em dia, a gente não tem prazo em aberto para migrações. E para esse grupo que eu estou falando agora, provavelmente a migração nunca seria recomendada. Mas para o próximo, por exemplo, das 4 horas, a Previdência Complementar já começa a ser uma dúvida e tem que se analisar o caso a caso
por conta das modificações da forma de cálculo dos proventos lá no final. Né? Então, vocês vão ver que eu vou falar aqui de critérios para a concessão da aposentadoria, mas não só para a concessão da aposentadoria, para saber qual é essa aposentadoria. Porque, por uma regra de transição, eu posso ter um tipo de provento e, por outra, eu posso ter outro. Então, vocês vão ver aqui que isso modifica, né? Qual é o regime em que a gente está inserido e por que o INSS agora, o regime geral, ele passa a ser mais falado mesmo no âmbito do serviço público. Não interessa tanto para vocês, mas só que se vocês ficarem ouvindo o teto do regime geral, o teto do regime geral, o teto do RGPS, principalmente para o pessoal que entrou a partir de 4 de fevereiro de 2013. E aí, então, principais alterações que a gente teve: em 98, emenda 20, 2013, emenda 41, 2005, emenda 47. Em 2012 foi essa legislação 12.618 que instituiu, né, essa questão da previdência complementar e que gerou esse marco da data de 4 de fevereiro de 2013. Então, os servidores passaram a ficar submetidos ao teto do regime geral. E em 2019 a gente teve a emenda 103, que foi a maior emenda que a gente já recebeu, né, a maior reforma que o nosso país já viu ser feita na Previdência e que inaugurou uma modalidade que a gente nunca tinha visto antes, que era flertar com qual era o nosso direito adquirido. Todas essas outras emendas, a emenda 20, a emenda 41, a 47, inclusive essa legislação de 2012, elas sempre trouxeram previsões que eram: a partir daqui, quem já está, a regra do jogo mantém. Agora, a partir dessa modificação, quem começa com uma regra nova. Em 2019, a gente viu isso ser modificado completamente pela primeira vez. E a gente tem uma emenda que atinge quem já está em exercício. Por isso que a gente está aqui, por isso que tem gerado tanta dúvida, né? Porque a gente precisou criar regras de transição para pensar o que eu vou fazer com as pessoas que já estavam na transição da emenda 20, já estavam na transição da emenda 41, já estavam na transição da emenda 47, e agora ela ganhou um novo grupo de direitos. E aí, por isso, eu trago também para vocês a previsão, né, do que a gente tem hoje no Brasil como conceito de direito adquirido em direito previdenciário. Porque o conceito de direito adquirido, ele normalmente parte de um princípio, de uma ideia, de que eu já completei os requisitos que a lei me previa para acessar um direito, e então eu vou acessá-lo quando eu bem entender. Ele se tornou um direito subjetivo meu. A partir do momento que eu tenho aquele direito, ninguém mais me tira. E antes, da forma que as outras emendas tratavam o direito previdenciário, sempre já colocando que os efeitos seriam para os servidores com data de ingresso futuro, a gente ficava com uma ideia de que ali se protegeu um direito que era adquirido. Mas não, se vocês olharem aqui, é de 73, tá? Esse posicionamento do Supremo. E a gente tem um entendimento que já tem uma súmula. Uma súmula indica que já é um posicionamento consolidado. Já foram vários julgamentos da mesma matéria, a gente já tem sólido qual é o posicionamento. E o posicionamento do Supremo sobre o direito adquirido em matéria previdenciária é que eu preciso completar todos os requisitos que a legislação daquele tempo previa para eu ter um direito que realmente é adquirido. Se a lei me falava que eu precisava ter 50 anos de idade, 20 anos de contribuição, e eu tenho 49 anos de idade, no momento que a regra muda, eu não tenho direito adquirido, porque eu ainda não tinha cumprido um requisito, e aí então o meu direito ainda não estava realmente adquirido. A gente tinha essa compreensão de que o direito estava adquirido porque as próprias reformas sempre limitaram para os servidores com data de ingresso. A partir dessa data vão ser novos critérios. Mas isso não se tratava de direito adquirido exatamente, se tratava do nosso legislador, do nosso Congresso Nacional, que tinha, no mínimo, né, essa consciência ética de que aquelas pessoas que já estavam em exercício, que já contavam com um conjunto de regras para sua aposentadoria, acessaria esse próprio conjunto de regras. Coisa que, nesse momento de 2019, não esteve na mesa e todos foram, de alguma maneira, afetados. Tá? Direito adquirido, quem tem? Quem, em 2019, já tinha cumprido todos os requisitos vigentes em 2019, já podia se aposentar, já recebia bônus de permanência. Essas pessoas, principalmente quem já tem pagamento de abonos de permanência,
esse é o cálculo de que você cumpriu todos os critérios, porque o abono de permanência só é pago para quem tem o direito de aposentar a qualquer momento, né? Então é verificado lá, para pagar abono de permanência, é verificado que você já cumpre os requisitos para uma aposentadoria voluntária. Então, se fosse de sua escolha, poderia se aposentar imediatamente. E aí o abono de permanência vem como uma parcela que é um incentivo, né, para que esse servidor que poderia se aposentar imediatamente continue em exercício, porque ele não vai mais precisar fazer o pagamento da sua contribuição previdenciária, porque o Estado vai depositar a mesma quantia que é descontada, devolvendo essa contribuição previdenciária como um incentivo para que ele se mantenha em atividade. Então, as pessoas que em 2019 já recebiam abono de permanência ou que em 2020, 2021 tiveram seus processos de abono de permanência deferidos com datas, com efeito, né? Porque o abono de permanência é um direito que sempre tem efeitos desde o momento que você cumpriu as regras. Pode ter pedido abono de permanência 5 anos depois. Ele vai vir com a data do momento em que foram cumpridos os requisitos e tem que vir com os retroativos, inclusive, desde o momento em que foram cumpridos os requisitos, tá? Então, direito adquirido em matéria previdenciária, todo mundo aqui sabendo que, enquanto não cumprir todos, se tem idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de cargo, tem que cumprir todos. Se não cumprir todos, o direito não está adquirido ainda, tá? Faltou um, é uma expectativa de direito e não um direito adquirido. E aí, no Rio de Janeiro, a gente tem um conjunto de regras, né? Para vocês verem até que é muito recente, 2008, que a gente foi instituir de verdade a regulamentação do Rio Previdência, né? Até então a gente tinha um sistema bem esparso, que alguns municípios tinham regimes, tinham seus servidores vinculados ao regime geral, o Estado tinha parte dos seus servidores vinculados ao regime geral, parte ao regime próprio. Aqui mesmo vocês têm muitos casos, né? De que nesse início ali dos anos 2000 ainda estava essa mistura, hora tem seletista, e aí uma já é servidor, e a gente ainda estava fazendo essa arrumação. Então, a partir de 2008, sim, a gente regulamenta, né, esse regime próprio do Estado. Em 2012, a gente incluiu a Previdência Complementar, consequência daquela lei que eu falei para vocês, 12.618, que é federal, né? Então, a gente sempre tem um fluxo de modificam as regras federais e depois o Estado tem que adaptar a sua legislação. As regras federais nem sempre são aplicáveis diretamente para os Estados. Tá? Os Estados têm que organizar a sua própria legislação, porque a gente tem uma autonomia e independência do legislativo estadual. Em 2017, uma coisa que foi bem própria do Rio de Janeiro, a gente já teve uma pequena reforma previdenciária do Rio de Janeiro, que não está no contexto, tá, da reforma federal. Se vocês lembrarem, em 2017, nessa época eu já estava bem ativa nessa discussão do debate previdenciário e das reformas, tanto trabalhista quanto previdenciária. Se vocês lembrarem, inclusive fazendo aniversário de ontem, a greve geral do dia 28 de abril de 2017 barrou a reforma previdenciária do governo Temer. No dia 3 de maio, a reforma previdenciária do governo Temer foi retirada de mesa e não participou, então, ali não teve, né, aprovação da modificação das regras lá naquele momento de 2017 para o país, mas o Estado do Rio de Janeiro fez já uma pequena reforma, mexendo em alguns direitos, principalmente, por exemplo, paridade da pensão por morte, prazo do pagamento para a pensão por morte, que deixou de ser vitalícia. Isso já veio em 2017, desconectado das reformas de nível federal, tá? E aí agora, em 2021, consequência da reforma da emenda 103, a gente teve em 2021 a implantação dessa reforma federal, né, nível federal, na Previdência do Estado do Rio, e a gente vai ter a emenda 90, que é a emenda constitucional na Constituição do Rio, não é uma emenda da Constituição Federal. É sempre importante lembrar também, por isso que eu marquei o que é do Estado, tá? Essa emenda constitucional número 90 é uma emenda da Constituição do Rio de Janeiro. E aí, essa emenda, ela já vai trazer pra gente o que a gente vai fazer na transição. É assim, eu vou ter novas regras daqui pra frente, mas eu tenho um grupo muito grande para resolver com um monte de regras de transição anteriores. Então, como que eu vou fazer? A emenda 90 já diz pra gente as regras de transição e a lei complementar 195 diz pra gente quais são as regras atuais vigentes, tanto para quem ingressa agora, quanto já dizendo os períodos também de data de ingresso. Os benefícios possíveis: aposentadoria por incapacidade, que pode ser uma doença só ou pode ser uma doença do trabalho. Eu sempre falo muito aqui
que eu não vejo a Universidade de FEDICAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, tá? E isso é muito importante, porque isso modifica, inclusive, o direito previdenciário. Se uma pessoa passar por uma doença que é profissional, uma doença que é decorrente do seu trabalho, ou, por exemplo, quem teve Covid lá em 2020, 2021, o Supremo, ele pacificou que a Covid era uma doença laboral para quem estava em exercício no momento da pandemia, porque os trabalhadores estavam sujeitos à circulação para ir ao trabalho. Então, por exemplo, quem teve Covid e não teve comunicação por acidente de trabalho, se desenvolve uma doença, uma sequela, né, uma consequência dessa doença, talvez não tenha depois uma cobertura da sua aposentadoria por incapacidade laboral. Porque a aposentadoria por incapacidade pode ser uma doença da sua vida que te incapacitou, ou pode ser uma doença do trabalho. A aposentadoria compulsória aos 75 anos, especial para as pessoas que trabalham com atividades insalubres, voluntária, que é essa aposentadoria que a gente mais fala, né? Que hoje em dia conjuga critérios de idade e tempo de contribuição, e a pensão por morte, que é um benefício pago aos dependentes do segurado, né? Não é um benefício pago diretamente para o segurado. Rapidamente, antes de eu fazer a primeira abertura aqui, vou pincelar para vocês a quantidade de modificações. É que eu nem vou entrar em uma por uma, não. Eu só quis mostrar para vocês em números, né, como que a gente foi tendo uma modificação. Então, em 88, a previsão era 30 anos para mulheres, 35 anos de serviço. Independente de idade, independente de contribuição. A regra é ela trabalhou 30 anos, aposentado. Trabalhou 35 anos, aposentado. Tá? Com última remuneração, o valor da sua aposentadoria e com paridade, ajustou os ativos de reajustes inativos. Depois da emenda 20, em 98, a gente já incluiu o critério da idade, que não existia, tá? E a gente também já incluiu aqui requisitos de tempo de serviço público e tempo no cargo. Tempo no cargo é muito importante aqui na UENF, porque o plano de cargos de vocês ainda separa professor titular e professor associado como 2 cargos diversos. Então, se alguém faz o concurso, estava atuando como professor associado, faz o concurso para professor titular, é obrigado a trabalhar no mínimo 5 anos nesse cargo para ter direito a se aposentar dele, tá? E aí, então a gente tem essa inclusão de idade, tempo de serviço, tempo do cargo, e aí a gente já tinha uma regra de transição, vejam, a idade inserida 55, 60 anos, a transição 48, 53. A transição, ela sempre está pensando em dar uma balanceada, em tentar equilibrar um pouco quem já está, tá? Após a emenda 41, a gente tem a inclusão da média aritmética no cálculo da aposentadoria. Então, se antes era integral com paridade, a partir da emenda 41 em 2003, não tem mais integralidade e paridade. A gente começa a fazer média aritmética das contribuições previdenciárias, tá? Então, quem ingressa no serviço público após 31 de dezembro de 2003, não fala mais em integralidade nem em paridade, já fala sempre em média aritmética, tá? Só que essa lei, essa emenda, ela ainda fazia um balanço nessa média aritmética, que eram 80% das maiores contribuições. Então a gente descartava 20%, principalmente aquele início de carreira, né, que tem as contribuições mais baixas, descartava 20% das menores contribuições, fazia a média aritmética a partir dos 80%. E a emenda 47 estava aqui pensando também que, além daquelas questões que a gente falou entre emenda 20 e emenda 41, eu tinha que garantir que quem entrou até 98 ia conseguir ter essa integralidade, essa paridade, e aí também tinha uma regra de transição que era a gente poder diminuir 1 ano da idade mínima para cada ano de contribuição a mais. Vocês vão ver que eu só exemplifiquei isso aqui porque isso vai voltar na nossa regra atual na modalidade de mês. Para quem ingressou até 16 de dezembro de 98, também vai ter uma possibilidade de compensar mês a mês mais de contribuição, mês a menos de idade, tá? Antes de entrar nas regras de transição, vocês têm dúvidas, perguntas, dá um respiro de tudo que eu falei aqui, como é que está até agora? Nós somos adultos. Nós somos adultos. Desculpa interromper, mas assim como você está falando, está acontecendo um golpe com a sua conta no SAP. Muitos professores estamos recebendo que as causas estão todas ganhas, neste momento. No seu SAP tem um telefone dizendo que é Verônica, dizendo que eu ganhei, que com todos os SAPs e coisas. Nossa. Em tempo real.
Então, isso é uma das dificuldades que a advocacia tem. Já vou pedir, Mari, se puder, já tem aquela mensagem, né, que foi enviada uma vez, enviar para todo mundo agora renovando. A advocacia tem passado por isso muito frequentemente, tem sido muito preocupante. Desde a outra vez, as pessoas que receberam essas comunicações do meu escritório só receberam as pessoas que têm processos judiciais. Então, isso, assim, para muitos colegas tem sido um indicativo de que a fonte tem sido vazamento dos processos judiciais, dos sistemas de processos judiciais, porque exatamente os processos são públicos, né? Então, isso dificulta a nossa vida, porque o processo tem que ter transparência para ser público, mas ele tem transparência também para aquelas pessoas que, com mais intenções, usam dados de advogados para entrar nos processos e acessar dados das pessoas, como endereço, telefone, documentos, etc. Isso tem sido um grande problema. Eu peço desculpas, né? Obrigada, professor, por informar. Eu já até fiz uma outra medida, né, depois dessa tentativa de golpe que aconteceu. Mudei todo o sistema, profissionalizei mais ainda as camadas de segurança, modifiquei minha conta de e-mail, agora vou ter que pensar isso de novo, mas daqui a pouco, depois, né, daqui dessa mesa. Queria só saber se está tranquilo para eu já continuar e entrar nas regras em si, ou se vocês têm alguma dúvida do que eu falei até agora. Tá. Não, eu queria perguntar. Porque, assim, aqui nesse grupo, era quem entrou, quem ingressou até 2003. Isso. Mas há uma diferença quem entrou até 98 e até... Não, que até 2003 tem quem entrou até 98 e até 2003. Então, vou fazer os mas dois tem grupos. características de 98 que não são... Você acabou de explicar para quem entrou em 98, eu entrei depois. Sim, então, mas é porque esse grupo, quando eu chamei até 2003, é porque quem entrou até 98 está contido nesse grupo. Então, eu vou passar pelo grupo de até 16 de dezembro de 98. Uma dúvida, alguém aqui entrou até 16 de dezembro de 98? Porque se não tiver, eu pulo. O serviço público? Então, vamos falar de 16 de dezembro de 98 depois de 31 de dezembro de 2003. Quem ingressou antes de 2003, entre 98 e 2003, até 98, teve interrupção. Depois daí, então, em que situação? Então, essa data de ingresso... Interrupção, depois ele nunca acaba. Aí, quando a primeira data... Não, quando tem quebra de continuidade, aí não vai usar para esse fim. A gente vai usar, quebra de continuidade, a gente usa para tempo total de serviço público, por exemplo. Se você precisa de 20 anos de serviço público para se aposentar, todos os seus vínculos vão estar contidos lá. Mas para esse fim, dessa fixação da data de ingresso, são os vínculos contínuos que vão computar aqui. Então, se ingressou na UENF em 99, em 2000, mas já veio de outro órgão que estava trabalhando em 95, 94, e já estava no serviço público e emendou, sem quebra de continuidade, em outro vínculo público, vai reivindicar a data de ingresso no serviço público inicial, tá? Porque é isso, quanto anterior à data, melhora o grupo de benefícios, né? Porque eu passei rapidamente aqui mostrando para vocês que as reformas elas estão cada vez mais retirando direitos, né? Então, os grupos que tiveram data de ingresso anterior, eles têm muito mais direitos, né? Têm benefícios previdenciários melhores do que os com ingresso mais recente. Então, e não vai demorar muito porque para esse grupo tem poucas regras, né? São poucas pessoas que ainda não têm. O direito adquirido, quem está em abono permanência desde outubro de 2019, tem direito adquirido? Tem direito adquirido, exatamente. Tem direito adquirido. Não precisa nem de regras de transição. Para quem tem abono de permanência com data anterior a 31 de dezembro de 2019, tem direito à aplicação das regras daquele momento em que foi reconhecido o abono de permanência, tá? Não vai mudar nada com as regras novas. Agora, quem não tinha completado alguns requisitos, aí precisa pensar em qual regra de transição vai entrar. Então, no caso de quem ingressou até 16 de dezembro de 98, a gente tem a regra do pedágio. E aí vocês vão ver, gente, que as regras elas vão se repetindo. Então, é importante ir pensando que eu estou falando de um grupo específico, mas é porque os outros vão começar a picar os direitos. Mas vocês vão ver os direitos se repetirem. Então, vão prestando atenção, se tiverem dúvida, perguntem. A regra para esse grupo aqui é pedágio, que esse pedágio é computado com base no tempo de contribuição que faltava, e redutor de idade.
Então, qual é a lógica que a gente vai ter aqui? Eu vou olhar para esse servidor que entrou até 16 de dezembro de 98 e eu vou olhar para quanto tempo faltava de contribuição para ele completar e poder se aposentar. Vamos supor, em 2019 eram 35 anos. Aí o servidor ele tinha 33 anos, ele não tinha 35, faltavam 2 anos. O que ele vai poder fazer? Qual é o pedágio? Ele vai fazer uma contribuição adicional de 20% daquele tempo que faltava. Então, se faltava para ele 2 anos, 20% desses 2 anos ele vai contribuir a mais, lembrando sempre que a gente exemplifica muito em número de anos para facilitar a compreensão falada. Mas quando a gente fala de previdência, a contagem é sempre em dias, tá, gente? Então, às vezes, para fins didáticos, a gente vai falar assim, faltava 2 anos, e aí fazer 20% de 2 anos, que são dias, tá? Quando a gente vai falar de regra previdenciária, o cálculo efetivo vai ser sempre em dias. E se a pessoa tiver um dia de falta, vai computar lá. Se a pessoa tiver um dia de licença sem vencimento, vai computar lá. Então, sempre em dia, tá? Mas aí, para vocês entenderem, regra do pedágio. 20% eu vou contribuir de forma adicional para que eu possa entrar na regra que me mantém com direito à integralidade e paridade. Para que eu vou pagar mais? Para não mudar a forma do meu benefício. Porque a regra atual é média aritmética, não integralidade e paridade. Então, qual é o equilíbrio que foi buscado aqui? Se você tinha direito à integralidade antes, mas você não tinha cumprido esse requisito, então você não tem direito adquirido. Você não tinha cumprido o tempo de contribuição total, então não tinha o direito adquirido. Eu vou olhar para quanto faltava naquele momento que a regra mudou, que foi 31 de dezembro de 2019, e você vai pagar um adicional de 20% em tempo de contribuição para que você se aposente com direito à integralidade e à paridade. Para esse grupo especificamente, essa regra do pedágio ela é ótima porque a cada tempo que você paga a mais em tempo de contribuição, você vai ter uma redução na idade mínima. Então, para aquelas pessoas que às vezes começaram a trabalhar muito jovens, muito cedo, começaram a contribuir muito cedo, e aí já tem a contribuição, mas não alcança a idade. Essa contribuição a mais, ela vai compensando e reduzindo a idade, tá? Então, digo aqui, né, pedágio mais redutor de idade. Eu vou ter o adicional de 20% da contribuição. Para esse adicional me garantir que eu vou manter minha aposentadoria integral e com paridade no reajuste. E ao mesmo tempo, a contribuição, aí por isso que eu falei para vocês lá atrás, no ano que eu falei da emenda 47 de 2005, que falava 1 ano a mais de contribuição diminui 1 ano de idade. Agora, para nós, a regra vigente é, se entrou até 16 de dezembro de 98, a cada mês que excedeu o tempo de contribuição mínima, diminui 1 mês de idade no tempo mínimo da idade para se aposentar. Então, eventualmente, se uma pessoa começou a contribuir muito jovem e não tinha idade suficiente, mas ela tem muita contribuição, essa contribuição vai sendo compensada para diminuir a idade. Você falou que é 2019, mas no Rio de Janeiro o regulamento é 2021. Isso, Qual mas... vai ser nossa... 2019, porque o próprio Estado do Rio de Janeiro, quando ele regulamentou, ele manteve as datas da emenda 103, tá? Então, o próprio Estado, quando a LERJ regulamentou na Lei Complementar 195 e na Emenda Constitucional 90, ela vinculou a data só para as regras totalmente novas, que fica a data de 2021, e vocês vão ver lá na frente, tá? Agora, antes de 1998, não precisa ser seletista, aquele de que foi parte seletista nessa época. Sim. Isso conta. Sim, conta normalmente, tá? Independente da natureza do vínculo, tá. Porque o vínculo ele podia ser empregado público ou servidor público efetivo, mas independente dessa natureza, a gente aqui está falando de tempo de contribuição, não faz diferença se é uma contribuição como uma forma ou outra. Teve a contribuição, tá certo. E outra coisa, lembrando, esse tempo de contribuição sempre é contribuição quando é um tempo trabalhado a partir de 98. Se foi trabalhado antes do período anterior a 98, a gente reivindica que trabalhou, independente de comprovar a contribuição, tem que computar esse tempo como de contribuição, igualzinho, tá? Porque antes não tinha essa cisão, tempo de serviço ou tempo de contribuição, era só tempo de serviço. Isso só virou tempo de contribuição em 98.
Então, só a partir da emenda 20 de 98 que eu posso falar em contribuição comprovada. Antes de 98, eu comprovo que eu tive serviço. Não preciso comprovar recolhimento da contribuição. Porque que tinha um fantasma aí, que é o tal do contrato nulo. Sim. Aí esse contador, dentro dessa faixa, vai morrer então, assim, esse conflito. Aí depende. Aí a gente tem que olhar o caso a caso. Porque eu já tive casos desse contrato nulo bem diversos, tá? No caso das pessoas que o problema foi a migração entre o contrato, porque esse contrato nulo, eu tenho dois grupos muito diferentes que eu já atendi, que são as pessoas que fizeram concurso público e as pessoas que não fizeram concurso público. E aí as pessoas que não fizeram concurso público, elas têm uma dificuldade bem grande, inclusive para se acontecer depois. Porque a jurisprudência do Supremo tem sido cada vez mais conservadora, no sentido de que se não há concurso público, não há aposentadoria pública. A aposentadoria vai ser do INSS, não vai ser do regime próprio. Tá? Mesmo para pessoas que continuaram com vínculo a vida inteira, a gente tem visto o Supremo reformar, o Tribunal de Contas reformar aposentadorias concedidas pelo regime próprio, se concedidas a pessoas que não fizeram concurso. Se elas não fizeram concurso, elas são enviadas para o regime geral para receber o benefício do regime geral. Mesmo que tenha recolhido no PS, mesmo que tenha recolhido para o regime próprio, vai mandar todas as contribuições para o regime geral. Já recebemos vários casos desses, assim, a jurisprudência, tanto da CJ quanto do DSF, tem sido preocupante. Se não passou por concurso público, e é por isso que eu digo, esse fantasma do contrato nulo, ele tem variantes de fato, então é sempre importante no plantão, para a gente olhar aquele caso específico, olhar todos os documentos, e aí fazer uma orientação exata, tá? Não consigo generalizar, porque eu já vi que tem fatos diferentes. Teve concurso público, é muito mais simples. Porque tem uns que o INSS deu o papel, rebação. Sim, mas independentemente, porque a concessão da aposentadoria é um ato que começa no órgão público, então começa aqui dentro da universidade, a GRH tramita, a GRH define e defere ou indefere, só que depois o Tribunal de Contas tem que validar. E se o Tribunal de Contas disser o ente fez errado, ele pode mandar voltar do zero. Então, a aposentadoria não é um ato que acaba dentro das paredes do órgão que o servidor está vinculado. Sempre tem que ser validado pelo Tribunal de Contas. É um ato que a gente chama no direito de ato jurídico complexo. É um ato que só se aperfeiçoa e gera o direito adquirido quando o outro órgão dá o aval e diz, está ok. Porque a UENF faz o ato, mas quem vai pagar é o Previdência. Então, passa pelo ENF, passa pelo Rio Previdência e no fim das contas o Tribunal de Contas tem que dizer, é isso mesmo, a conta pública está correta. Você vai perder sua aposentadoria, você vai perder os benefícios nesse período, né? Passa a ser média, se vai, no 2, 3 anos. Aí depende, aí vai depender, realmente. Essa questão do contrato nulo, eu acho que é importante a gente deixar pro atendimento individualizado, porque não dá para eu dar respostas genéricas aqui. Eu tenho muito cuidado com respostas abrangentes, porque a gente pode gerar uma dúvida ou até a pessoa interpretar inadequadamente. Então, quando eu sei que eu tenho diferenças de fatos, eu não posso fazer uma orientação geral, eu tenho que olhar o caso, tá? Então, aqui entendido, quem ingressou até 16 de dezembro de 98 pode usar a regra de transição do pedágio com redutor de idade para manter a integralidade e a paridade e para diminuir o tempo da idade mínima que está fixada atualmente. E aí, só voltando aqui para lembrar, para quem ingressou até 16 de dezembro de 98, 60 anos de idade para homem, 55 para mulher, 35 anos de contribuição, 30 para mulher, 20 anos de tempo de serviço público, isso é uma inserção também de regra de transição, tá? A gente hoje não tem 20 anos de serviço público, a gente tem 10 anos de serviço público, mas aqui esse requisito ele está majorado porque ele está vindo acompanhado de um benefício, que é manter a integralidade e a paridade. Então eu peço um tempo de serviço público maior para que esse servidor acesse a esse benefício de manter sua integralidade e sua paridade, tá? E aí paga esse pedágio, né? Tempo do cargo também já mencionei para vocês. Se fizer concurso para professor titular, 5 anos mínimos do cargo para poder se aposentar. Nesse tempo de serviço público, eu falei para o professor Ricardo que dá para computar todos os vínculos, independente se é contínuo ou não. A continuidade a gente só usa para ver qual é a data inicial, tá? Essa continuidade, vínculos contínuos, se era federal, estadual, municipal, isso a gente só usa para ver a data do início.
esse tempo de serviço público aqui é geral, não importa se foi 2 anos num lugar, depois passou 5 anos, trabalhou mais 3 no outro, não importa a continuidade, tá? É o total de anos. Então, essas são as regras que valem hoje, previstas pela Emenda Constitucional 90, no artigo 4º, tá? Para as pessoas que ingressaram até 16 de dezembro de 98. Se quiserem manter integralidade e paridade. Sempre há opção de a pessoa não quer pagar o pedágio, não vou pagar o pedágio, vou sair com a minha média. E é a escolha de cada um também. Essa é a regra de transição, não é a regra vigente. Sempre para vocês lembrarem. O que é uma regra de transição? Essa pessoa que entrou até 16 de dezembro de 98, ele entrou com uma regra completamente diferente. Mostrei para vocês lá. Não tinha idade, não tinha tempo de serviço público, não tinha nada disso. Era tempo de serviço e aposentadoria integral. Então, para ela, tem que ter alguma forma dela, no mínimo, manter essa integralidade e a paridade. Quais foram as formas que incluíram para ela? Incluíram que ela tem que completar uma idade, incluíram que ela tem que completar um tempo de serviço público, que ela tem que pagar um pedágio, tá? E que esse pedágio minimamente vai ajudar a reduzir a idade mínima, mas aí ela mantém esses direitos. No caso das pessoas com ingresso até 31 de dezembro de 2003, a gente tem a regra atual. 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. E aqui é muito importante chamar a atenção de vocês, porque a regra é de somatório de pontos. Essa regra de somatório de pontos é uma regra que já é muito usual para o regime geral há muito tempo, e ela não era uma regra utilizada para o serviço público. E agora, a partir da Emenda Constitucional 103 do âmbito federal, da Emenda Constitucional 90 do âmbito do Rio de Janeiro, a gente tem a aplicação dessa regra de pontuação, a gente chama pontuação 96-86, tá? O que é essa pontuação? Somatório de idade mais tempo de contribuição, tem que dar no mínimo essa pontuação, tá? Então, eu tenho que ter no mínimo 65 anos de idade se for homem, no mínimo 35 anos de contribuição e no mínimo esses dois juntos, porque às vezes as pessoas somam e falam, mas não dá mais? Às vezes, se tiver completo tudo, mas se eu já somar aqui, essa pontuação inicial de 96 pontos é o mínimo para eu alcançar o direito. Só que essa regra de pontuação, gente, ela é assim, vou já colocar o outro slide para vocês verem mais ilustradamente. Essa regra de pontuação 86-96, eu posso voltar lá daqui a pouco, só para explicar, que eu deixei aqui mais claro, né, lá uma tabelinha menorzinha que eu trouxe até, eu copiei a mesma tabela que o Rio Previdência apresenta para ter uma familiaridade para vocês, se vocês olharem, tá? A partir de janeiro desse ano, a cada 2 anos sobe um ponto. Então, quando você acha que você está quase completando o ponto, vai mudar o ponto. Então, essa regra de somatório de pontos, ela gera muita dúvida e ela, na verdade, gera o que a gente brinca, que é a pessoa morrendo na esteira. Porque não chega. No fim das contas, só chega mesmo quem já estava próximo. Quem faltava vai ficar na máxima de pontos, que são 100 pontos. Né? Eu coloquei 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem. Essa regra de transição do somatório de pontos, na maioria dos casos, as pessoas só vão sair pelo limite máximo. Tá? Porque é isso, a cada 2 anos aumenta um ponto. Então, a cada 2 anos, você não completou 2 anos de idade, né? nem 2 anos de contribuição, e aí você tem um ponto a mais. Então, você acabou de completar 1 ano de idade, 1 ano a mais de idade, 1 ano a mais de contribuição, vai subir um ponto. E aí você não vai completar o ponto. Ou seja, o Estado tem interesse que você fique. Claro, claro. Não, ou que você saia pela regra nova. Lembrando, é uma regra de transição. Se você quiser sair antes, você pode. Abre mão da sua integralidade, abre mão da sua paridade e sai com a média proporcional. Entende? A regra de transição, ela é sempre uma moeda muito dúbia, porque ela está tentando trazer um equilíbrio, mas no fim das contas ela está te impondo continuar. Então, é
obrigatório 86,96, ele começou com 86,96, mas desde janeiro do ano passado, ele já começa aí sendo progressivamente aumentado, e aí o limite colocado são 100 pontos, 105 pontos. Hoje, assim, eu queria saber da mulher, você Sim. falou do homem, que eu não Vamos voltar aqui. Aqui. Que idade mínima? Idade mínima para mulher 62, para o homem 65. Com integralidade, não. Com a sua última remuneração, não. Sai antes disso, com média aritmética, tá? Mas não com a sua, não levando a sua última remuneração e nem atualizando os seus vencimentos junto, os seus proventos, né, quando a aposentadoria Nem se junto com a tiver ativa. tempo, nem se você só... Não, porque você tem que completar 40 todos. anos. Você tem que ter essa tabelinha e completar tudo, tá, gente? Não é um ou outro, é tudo junto. Todos os requisitos juntos. Tem que cumprir a idade, tem que cumprir o tempo, tem que cumprir a pontuação, tem que cumprir o serviço público de 20 anos, tem que cumprir 5 anos no cargo. E aí, então, você, enfim, consegue o benefício de ainda ser agraciado com a sua última remuneração, né? E vocês vão ver que isso vai piorando em uma escala muito grande. Então, claro, Gente, ó, essa apresentação da a gente pode divulgar para vocês, mandar o que quiser. lá no site da Play, já baixando. Volta mais um pouquinho, Deixa eu orar em casa. Uma coisinha, a integralidade e a qualidade, por exemplo, a qualidade é sempre sabendo que a gente é uma medida que ajuda geral. A integralidade, se só for integralidade, como é que é daí? Então, vamos lá, ó, uma pergunta importante sobre diferenças entre o que é integralidade e o que é paridade. A paridade, ela está falando da forma de reajustes dos seus programas de aposentadoria, tá? Então, a paridade, ela quer dizer que todas as vezes que os servidores da ativa tiverem um reajuste, os seus proventos de aposentado também serão automaticamente reajustados junto com o reajuste da ativa. A paridade é sobre a forma de reajuste. A integralidade é sobre o valor da sua aposentadoria. E aí, ainda vale aqui dizer que o conceito de integralidade que a gente tinha lá em 88 e antes de 2003 era muito mais largo, porque ele levava, por exemplo, média de cargos de confiança, média de férias, fazia várias médias das suas remunerações. E hoje em dia essa integralidade ela é uma integralidade bem mitigada e ela significa última remuneração. A integralidade de hoje significa apenas que você vai continuar com o seu salário, lembrando que sempre saem as parcelas que são temporárias, que são em razão do seu local de trabalho, né? Como, por exemplo, a insalubridade, como, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio transporte, tá? Essas parcelas que são... Só o que está escrito salário. Não, não é só o que está vencimento, não. Tem, por exemplo, adicional por tempo de serviço se incorpora, tá? É sua última remuneração, mas tem que ser o que é remuneratório, não o que é indenizatório. Eu sempre gosto de explicar essa diferença, o que é indenizatório e o que é remuneratório. Muita gente tem dúvida. Vamos pensar aqui. Primeiro que remuneratório é um conjunto. Então, indenizatório e salarial está junto na remuneração. Remuneração é o todo. Quando eu penso o que me indeniza e do que é salário, eu tenho que pensar o que é pelo meu trabalho e o que é uma condição para que eu trabalhe, tá? Então, assim, se eu tenho que vir à universidade trabalhar 40 horas semanais, eu preciso receber um salário por isso. Agora, se eu, tendo que vir para a faculdade, né, tendo que vir à universidade, preciso de um transporte para me locomover, isso é uma condição para o meu trabalho. E aí eu vou ser indenizada de volta pelo custo que eu tive para conseguir trabalhar. Se eu preciso me alimentar porque eu passo o dia inteiro na universidade, eu vou receber uma indenização porque eu estou o dia inteiro à disposição e eu preciso de uma alimentação, e essa alimentação não está na minha casa, no âmbito da minha receita, da minha alimentação familiar, porque eu estou no meu local de trabalho, estou deslocada, estou ali à disposição de alguém naquele tempo e eu preciso me alimentar. Então, isso é uma indenização
pela alimentação que eu precisei custear para que eu conseguisse trabalhar. Não está remunerando o seu trabalho, efetivamente. Então, esse é sempre o critério para pensar. O que vai levar na minha aposentadoria? O que vai remunerar o seu trabalho. O adicional por tempo de serviço é por causa do seu trabalho, especificamente. É o seu trabalho que está sendo remunerado. É o tempo de trabalho que está sendo remunerado. Então, ele vai junto com a sua aposentadoria. No caso, agora, os triênios seriam adicional de tempo de serviço. Isso, exatamente, os triênios, tá? Então, eles vão para a sua aposentadoria, porque eles estão remunerando o seu trabalho. Então, é o vencimento base e triênio. Isso, principalmente. Então, uma questão, a integralidade, eu estou aposentado, daqui a 10 anos vai ser sempre a mesma coisa? Sua última remuneração. Como é que reajusta? Se você tem paridade ou se você não tem paridade. Quem não tem paridade vai ver nas próximas tabelas. Vai reajustar ou pelo INPC, ou vai reajustar conforme a legislação disser. A nossa regra hoje é, a lei vai dizer qual é a forma de reajuste. Então a LERJ, cada momento, vai dizer como que os benefícios vão ser reajustados. Isso dificulta muito, porque os servidores da ativa, eles têm o poder de greve. Os servidores da inativa sempre, historicamente, reclamam quando eles não têm a paridade, porque eles não têm o Instituto da Greve à sua disposição. Eles já não estão em atividade. Então é muito mais delicado e difícil pressionar o poder público para reajustar os proventos de aposentadoria, e por isso que esse direito foi tão atacado. Como eu disse para vocês lá em 2017, antes da reforma federal, esse direito já tinha sido mitigado na reforma de 2017 aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos quase 8 anos sem aumento salarial. Então, essa paridade nesses momentos perdeu para as outras, porque sempre teve 5%, 6% que o INPS dava e o Estado dava. Sim. Então, nesse caso específico, nesse momento histórico, que tinha no slide, o pessoal teve 40%. Ou mais, a gente não teve nada. E agora os 13% também não saiu. Todo ano tem aumento, mesmo nas médias sendo ruim. Nessa fotografia, nesse slide, nesse momento histórico, essas pessoas tiveram todo os 8 anos aumento. É claro, sim, é claro que o momento histórico pode influenciar completamente quais são as formas de reajuste, tá? Mas historicamente as reivindicações dos servidores sempre foi para que quando os servidores que estão na ativa, estão em greve e conseguem melhorar a sua tabela, essa tabela vincule também os inativos, tá? Eu fiquei com dúvida na tabela, eu tive na Previdência e está com essa tabelinha. Mas aí quando eu disse, que bom, porque dentro os 96 vai ser menor. Daí diz que é cumulativamente. Isso. Daí eu fui na emenda, no artigo 3º, ele diz que é 56 e 61. Não, aí vai ser outra regra, vai vir lá, tá? É outra regra. Aí vamos seguir que você vai ver essa chegada. Peraí, cadê? Aqui, vamos lá. Aí é outra regra de transição, mas essa aqui já é para quem ingressou depois. Peraí. Aqui, vamos lá. Antes de eu chegar naquela lá da média, tá? Porque tem mais uma para eu falar, que é a do pedágio. Lembrem que eu falei lá atrás que vocês iam ver. Você lembra qual que era o. Não, pode deixar assim, dá para ver. Lembrem que eu falei para vocês que essas regras que eu falei lá, quem entrou até 16 de dezembro de 98, pedágio com redutor. É um direito a mais o redutor. Quando a gente vai para quem entrou até 31 de dezembro de 2003, mas depois de 98, eu já não tenho redutor. Eu tenho a possibilidade do pedágio para manter a integralidade e a paridade. Aqui, com regras de 60 anos de idade, 55 para a mulher, 35 de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 20 de serviço público, 5 de tempo no cargo e aquele pedágio de 20%. Qual é a diferença? Quem ingressou antes de 16 de dezembro de 98, além do pedágio, vai conseguir o redutor da idade. Quem ingressou depois de 98 não tem redutor de idade, mas tem a possibilidade de pagar o pedágio para manter sua integralidade, manter sua paridade. Tá? E aí, de novo, né? Aí a gente vai olhar o tempo de contribuição que faltaria para a aposentadoria voluntária em 31 de dezembro de 2021,
vai olhar o adicional, né, que a gente tem que fazer na proporção de 20% do que faltava para cumprir, lembrando que eu vou cumprir todos os outros, não só, quando a gente fala do pedágio, não posso pensar só na contribuição. Eu vou ter o pedágio de contribuição a mais, se eu quero manter integralidade e paridade, mas também vou cumprir idade, tempo de serviço público, tempo no cargo. E aí eu tenho a regra de média de pontos que eu falei agora, né, do pedágio, e agora para quem está após... Não, já tá. Eu estou com dificuldade aqui de para onde está passando com lá. Fiz uma síntese no final para não ter dúvida. Ela está confusa nos Aqui, ó. É antes disso. Aqui até 98. Aí esse computador eu não sei mexer. Tá pra cá. São 62 anos. Aí tá, ó, vamos lá. Aqui, é porque quando eu tinha começado aqui, eu acho que eu não dividi pra vocês, que é isso. A gente tem até, por que eu coloquei assim, até 31 de dezembro de 2021? Porque aqui tem um grupo grande que acessa essas regras de transição, não só as pessoas. Aí vocês vão ver que dentro desse grupo maior, que ingressou até 21, a gente tem quem ingressou até 3, quem ingressou de 4 a 12, tá? Porque os grupos, eles vão um estando contidos no outro. Então, só para não ficar dúvida, até 16 de dezembro de 98, qual é a regra de transição que a gente tem? Pedágio de 20% com o redutor de idade. Não entrei até 98, Verônica, entrei de 99 até 2003. O que eu tenho de regra de transição? Possibilidade de pedágio sem redutor, mas mantendo a integralidade e a paridade. E a possibilidade de somatório de pontos. 86, 96 no início, a partir de janeiro de 23, começa a cada 2 anos incluir um ponto e vai até 100 pontos para mulher, 105 pontos para homem. Então, se eu ingressei depois de 98 e antes de 31 de dezembro de 2003, eu posso ter regra do pedágio, ou eu posso ter regra de somar os pontos, ou um ou outro, tá? Para manter integralidade e paridade. E aí, se eu entrei depois de 1 de janeiro de 2004, já não tem mais integralidade e paridade para a gente falar. Aí já não existe mais integralidade e paridade para a gente falar. Não, continuando ainda no 2003, sim. Como é que é essa história do ponto? Você falou que a cada 2 anos soma mais um ponto. Isso, exatamente. A cada 2 anos, depois de janeiro de 23. Então, nos primeiros 2 anos, entre a emenda de 2021 até 1º de janeiro de 2023, não aumentou nada. Não mudou nada. Ficou igualzinho. Em 2021 era 96 pontos. Isso. Aí, em 2023... A partir de 23, a gente ainda não teve o primeiro somatório, porque a partir de 23... a cada 2 anos aumentará um ponto. Então, tá? 1º de janeiro de 2023 continua 96 pontos. Isso. E aí, em 1º de janeiro de 95, de 2025, aí eu vou ter 97 pontos e 87 pontos. Tá? Tem esses pontos. Isso. Além do tempo de contribuição, além da idade, além do tempo de serviço público, além do tempo do cargo, você tem que somatório. 87 pontos. Isso. Aí é mais 2 anos, eu vou ter 88 pontos. Isso, exatamente. Mas quem cumprir isso tudo? Mas quem cumprir isso? 2019 não precisa pensar nisso. Não, quem cumpriu 2019, gente, não está aqui. Vamos lembrar, direito adquirido, quem cumpriu tudo. Cumpriu tudo, não tem mudança de regra. Suas regras são aquela lá, ótimo, você faz parte do grupo contemplado com os direitos previdenciários mais protetivos que nosso país pôde
oferecer para a população até esse nem momento. tá aqui, tá indo Depois, daí pra frente, a ladeira abaixo. É triste, a gente brinca, mas é assim, para mim, por exemplo, é muito, muito delicado fazer consultoria previdenciária e fazer o planejamento, porque é realmente assim, a gente vê na prática, né, quais são as retiradas de direitos que a gente vem passando no nosso país. Essa regra de pontos, quando você trabalha também com essa contribuição, a regra de pontos é aquela pagamento que você estava explicando anteriormente. Essa que você paga, né? Pedágio. Não, ponto é uma, pedágio é outra. São duas possibilidades. Mas tá? a minha dúvida é, a regra de pontos, pagando pedágio, ela ainda continua? Não, são duas regras diferentes, tá, gente? Vamos lá. Estamos falando do grupo que entrou depois de 98 e antes de dezembro de 2003. Para esse grupo, eu tenho duas regras de transição possíveis. Vou escolher uma ou outra, tá? Posso escolher a soma de pontos ou posso pagar o pedágio. A diferença é, o pedágio não tem redutor da idade como tinha antes de 98. Para quem entrou até dezembro de 98, a regra do pedágio vem com bônus, que é todo o tempo de contribuição acima diminui a sua idade e te deixa se aposentar mesmo se você tem mais tempo de contribuição. Para quem entrou depois de 98 e antes de 2004, eu vou escolher a regra de pontos ou a regra de pedágio, tá? São duas regras de transição possível, porque vai depender de qual é a condição de cada pessoa. Se uma pessoa tem uma idade mais avançada, ela tem mais pontos, porque a idade dela integralmente soma pontos. Se para essa pessoa que a idade soma muitos pontos, essa regra de pontos vai ser mais favorável. Para outras pessoas que já tenham começado a contribuir muito jovens, tem uma idade muito anterior e muita contribuição, aí talvez a regra de pontos não valha para ela, vale melhor para ela a regra de pedágio, tá? Então vejam, são regras diversas, são duas regras de transição possíveis. Você não vai cumprir as duas, você vai cumprir uma ou a outra, tá? Então, ou se você quer manter a sua integralidade, que é a sua última remuneração como a sua aposentadoria, você pode ou pagar um adicional em tempo de contribuição, que pode ser, gente, também, eu vou chegar no final, vou falar sobre isso, pode ser também não só tempo trabalhado. Aqui na UENF tem muita gente que recebe adicional de insalubridade, que trabalha com insalubridade. Para essas pessoas que trabalham com insalubridade, é possível converter o tempo trabalhado na atividade insalubre em tempo comum. Quando você faz essa conversão e você ganha tempo de contribuição, esse tempo de contribuição pode ser usado para pagar o pedágio, tá? Mas, então, mas a idade vai continuar 62. A idade vai continuar 62. Não, aqui na regra do pedágio a idade é 55. Não. A idade 62 é na regra dos pontos. São critérios diferentes. Mas para quem entrou, eu entrei em 2002. Uhum. Então você está nessas duas possibilidades. Ou você vai se aposentar. Ó, vamos lá. Se eu quero a regra de pontos, gente, vou pedir para todo mundo fazer um silêncio e focar aqui agora, porque fica muita conversa paralela, a gente está falando de coisas delicadas, que é muito número e que são muitos critérios. Eu até já dividi os grupos, porque eu sei que isso dá esse caldo. Então, assim, vamos todo mundo prestar atenção aqui agora, que isso é importante. Quando eu tenho aposentadoria na regra de pontos, eu tenho uma idade que é 65 anos para homens, 62 anos para mulher. 35 anos de contribuição para os homens, 30 anos para a mulher. Uma pontuação que começou em 96 pontos em 2021, se mantém em 96 pontos por enquanto, mas em 1º de janeiro de 2023 começou um reloginho que conta um ponto a cada 2 anos. Então, de 1º de janeiro de 23 a 1º de janeiro de 25 vai ser completo o primeiro tempo que vai adicionar um ponto. E aqui vai passar a ser pontuação inicial 97 pontos para os homens,
87 pontos para as mulheres, a partir de janeiro de 25, tá? E aí, a partir de janeiro de 27, vai virar 98 pontos, 88 pontos, tá? Quanto tempo de serviço público? 20 anos. Quanto tempo no meu cargo? 5 anos. E aí, isso tudo para que eu saia com a minha aposentadoria calculada conforme a minha última remuneração. E é tudo Isso, todos juntos. Nesse caso, não tem a opção, então, dos 20%. Calma, que é outra regra. Por isso que eu estou dizendo, são duas regras diferentes. Ou eu estou na soma de pontos, ou eu estou no pedágio. Cada uma, isso vai variar. Por isso que eu falo da importância de fazer planejamento previdenciário. A gente tem aqui na assessoria jurídica, eu faço com vários professores o tempo todo, tanto que eu estava dizendo para vocês, que eu chamei, né, que eu propus a gente fazer esse encontro coletivo, porque 70-80% das... Não, porque facilita para que as pessoas já tenham alguma ideia um pouco mais clara sobre quais são suas possibilidades. Porque cada atendimento eu paro para explicar todo esse know-how para cada servidor, e eu acho que é muito importante que cada vez mais pessoas se apropriem dessas regras. Eu queria que você explicasse detalhadinho também essa parte do pedágio para esse grupo aí. Tá, mas aí são duas regras. Vou chegar no pedágio de novo. Voltei para a gente começar do zero de novo com esse grupo que está entre 99 e 2003. De 99 a 2003, se eu quero sair com minha última remuneração e eu tenho mais idade, normalmente a regra de pontos ela vale mais para as pessoas que têm mais idade. O que você chama de mais idade? Para computar mais pontos. Sim, mas o que é mais idade? A idade mínima. 60, 65? A idade mínima para um homem é 65 anos. Tá? Você vai ver que na regra do pedágio, a idade mínima para o homem é de 60 anos, não de 65. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, essa regra do ponto, ela privilegia quem tem mais idade, porque eu vou ter mais pontos. Então, eu vou voltar lá, ó, regra dos pontos. Regra dos pontos vai pensar em idade 65 homem, 62 mulher. Contribuição 35 homem, 30 mulher. Pontos 96, 86 a partir de 25. 97, 87 a partir de 27. 98, 88 até chegar a 105 e 100. Tá? E aí é o limite, e aí se aposenta com essa integralidade, com essa paridade. Tá? Regra número 1. Temos outra regra. Outra. Não é cumulativa. Essa tabelinha aqui é cumulativa, porque ela é uma regra só. Tá? Mas aí nós temos uma outra regra, que não é essa tabelinha, é uma outra tabelinha. E aí sim, regra do pedágio. Regra do pedágio. Qual é a idade? Aí, ó, vai ver que a idade é menor. 60 anos homem, 55 mulher. 35 de contribuição para o homem, 30 para a mulher. Aqui já tem um requisito que não tem lá. Tempo de serviço público, tem que ter 20 anos. Se você tem menos idade, mas não tem tempo de carreira no serviço público, essa regra não vai valer para você. Se você fez uma vida na carreira privada, veio para o serviço público no final, sua regra vai precisar ser a outra, não vai dar para ser essa. Porque se você não tiver 20 anos de serviço público, você não acessa essa regra. E aí aqui também, essa questão do pedágio de 20%. Esse pedágio de 20% vai valer para quem? Por isso que aqui está valorizando quem tem um tempo de carreira desde muito jovem no serviço público. Então essa pessoa ela tem menos idade, mas ela tem muito tempo de serviço público e ela tem contribuição a mais para pagar e para conseguir manter a integralidade dela. Entende? Então essa regra do pedágio, ela está privilegiando quem tem uma carreira longa, mesmo tendo começado essa carreira jovem. Já na regra de soma de pontos, a gente está olhando para os números macro. Então eu quero número lá em cima. Se eu tiver mais idade, é mais ponto que eu tenho. Se eu tiver mais tempo que eu trouxe do serviço privado, é mais tempo que eu tenho. Aí você falou que esse pedágio eu posso pagar utilizando a insalubridade. A conversão. Isso, aí a gente vai falar lá na frente. Vamos passar por essa parte, porque senão a gente confunde. Você falou que serve a partir de 21. Isso, dezembro de 21. Então, gente, deu para entender legal agora que são duas regras diferentes. Qual é a diferença de quem tinha entrado antes de 98? Esse pedágio vai gerar um outro bônus, que é reduzir a idade. Tá?
Aí é mais ainda para quem começou a carreira jovem. Vou conseguir sair com uma idade bem mais baixa que o resto dos outros servidores, dos outros grupos de servidores. Eu tenho muita contribuição e pouca idade, tá? Se eu não tenho muita contribuição e pouca idade, tenho mais idade, o que essa idade vai fazer? Somar ponto. Então eu vou para a regra de pontos. Tenho mais tempo de serviço privado, o que eu vou fazer? Vou para a regra de pontos. Porque lá tudo que for ponto está somando para eu conseguir aquele somatório e sair com a minha integralidade, com a minha paridade. Aqui tá ok? Para todo mundo? Nesse grupo, tem alguém que ingressou depois de 2004? Sem ser uma regra... Não, tudo bem. Isso aí você opta a seu critério. Isso, seu critério. Você pode pedir. Você pode ver o melhor Isso. Na verdade, você pode, por isso que eu falei, você pode fazer um planejamento previdenciário do que você quer alcançar. Porque, por exemplo, para a regra de soma de pontos, é muito comum receber trabalhadores, servidores que trabalharam um monte de tempo na iniciativa privada e não recolheram a contribuição. E já me aconteceu de fazer o quê? Recolhimento retroativo. É um direito fazer recolhimento retroativo. O INSS muitas das vezes nega para as pessoas o recolhimento retroativo. É um direito. O que precisa para alcançar esse direito? Da prova. A prova de que houve trabalho. Se esse trabalho foi depois de 98, além da prova vai ter que ter o quê? Contribuição. Porque desde 98 não é só ter serviço, é ter serviço e ter contribuído. Não contribuiu lá atrás, tem que contribuir agora. Mas para muita gente valeu a pena. Faz um recolhimento lá de trás, 3, 4 anos, pagou um valor de multa alto, um valor de juros alto, mas vai sair com sua aposentadoria integral. Então, cada planejamento, o que se adequa mais para cada pessoa, você também pode fazer já pensando, olhando para toda a sua vida funcional e ver o que se encaixa melhor para você. Mas por que a gente está nesse encontro coletivo? Porque é muito importante que vocês conheçam essas possibilidades. Que vocês conheçam qual é a regra atual e o que eu consigo fazer para sair dessa regra atual. Porque, gente, a regra atual, o cálculo da aposentadoria atual é média aritmética da vida inteira e a aposentadoria é 60% da média. Então, isso vai lá para 40% do seu salário atual. Entende? Então, essas regras de transição são para aquelas pessoas que já ingressaram no serviço público há muitos anos conseguirem manter a sua integralidade, que é o que hoje, sua última remuneração como aposentadoria e a possibilidade de reajuste junto com a ativa. Quem está com abono permanente pode continuar, acabar com o abono permanente? Porque estou achando que as contas que fizeram aqui não estão certas. Olha, se as contas não estiverem certas, aí é uma coisa que a gente precisa parar, olhar assim, juntas, no caso individual, eu analisar, porque assim, qualquer regra que te faça ter direito à aposentadoria voluntária te autoriza a ter abono de permanência. Então, assim, tem que depender também do momento que foi olhada a sua. Se você é uma abono de permanência anterior à reforma, tá? E a gente vê com calma. Mas todo mundo entendeu quais são as duas possibilidades de regra? Mas pode reverter o abono permanência ou não? Posso voltar a contribuir? Pode. Se tiver um equívoco, pode. Mas se não tiver um equívoco, como que eu faço para desaverbar o tempo? Se você já recebe abono de permanência, você não pode desaverbar o tempo. Não? Nem não pode. Mas eu não tenho tempo em excesso, não pode. Se esse tempo já produziu efeitos, não pode. Quando você usa o tempo averbado para receber abono de permanência, ele já produziu efeito financeiro. Então, você não pode desaverbar mais. Mas o a mais? Fica. Porque você só pode desaverbar, você poderia desaverbar, se não recebesse abono de permanência ainda. Se você não tem nenhum efeito jurídico produzido pelo tempo que você averbou, você pode desaverbar a qualquer tempo. Mas se já produziu um efeito, aí ele já se incorporou e aí não tem mais como você. A gente pode contribuir no INSS à parte? Não, tem uma proibição. Se você está vinculado ao regime próprio, você não pode ser facultativo no INSS. E aqui na UENF tem um outro impedimento, que é a dedicação exclusiva. Tá? Que é muito questionável também. Sim. Você teve o cálculo sobre isso, o cálculo sobre porque você tem um GRCH no seu órgão, ele é obrigado a te dar esse tempo? O órgão de pessoal, ele é obrigado a te entregar o mapa, não o cálculo, tá? Não é o cálculo do valor que o órgão tem que te apresentar. O que ele é obrigado a te apresentar é um mapa do seu tempo de serviço,
quantos dias você tem trabalhado, quantos dias vão ser desconsiderados para fins previdenciários, quantos dias você tem de licença-prêmio. Outra coisa que muita gente não sabe é que você pode pedir para usar sua licença-prêmio em dobro, como tempo de contribuição. E aí também pode servir para pagar o seu pedágio. Ainda pode? Ainda pode, tá? Como é que é isso? O tempo de licença-prêmio não utilizado, se você está em vias de se aposentar e você não usufruiu licença-prêmio, você pode pedir a conversão da sua licença-prêmio em dobro para fins de tempo de contribuição previdenciária. Porque era um tempo que você deveria ter recebido e você não recebeu. Você não saiu, deixou de trabalhar e ficou recebendo. Então você pode pedir essa indenização de uma forma dobrada com o tempo de contribuição. Em qualquer dinheiro isso, né? Sim, isso tem a ver com licença-prêmio, não com aposentadoria. Isso tem a ver com como você pode alcançar esse pedágio. Mesmo quem entrou depois disso. Mesmo quem entrou depois disso. Porque o direito à licença-prêmio é um direito que as pessoas têm hoje. A licença-prêmio, gente, muita gente... Estou pedindo porque tem muita conversa paralela. A licença-prêmio é um instituto que muita gente tem dúvida, me procura também no plantão. Muita gente não usufrui durante a atividade, não sabe os efeitos que pode ter. A gente agora tem uma regulamentação administrativa que eu ainda não sei se o Estado vai cumprir, ela é recente, permitindo a indenização. A gente passou um tempão com a proibição de pedir a indenização, a conversão em pecúnia da licença-prêmio. Agora a gente tem regra administrativa que autoriza, mas eu não vi ainda o Estado pagando, efetivamente. A gente sabe qual a sua ação do Estado tentada, então eu ainda não vi vir dotação orçamentária especificamente para isso, mas já há a regulamentação administrativa para o pagamento. E ainda assim, muito antes da regulamentação administrativa, a gente sempre teve uma posição do judiciário que é sólida, de décadas. Se não usar a licença-prêmio para nada, você pode pedir a indenização, a conversão dela em pecúnia depois que se aposenta. Então, o mapa do tempo de serviço que o servidor tem direito, ele vai indicar esse histórico. Então, esse mapa é o que o órgão de pessoal tem a obrigação de entregar, que é sobre a sua vida funcional, te dizer, olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho tantos dias de contribuição, eu tenho tantos dias de licença-prêmio usufruídas, tenho tantos dias de licença-prêmio não usufruídas, e aí ele te dá essa listinha de coisas que você tem direito. Quando a gente faz planejamento previdenciário, o mapa do tempo de serviço é a primeira coisa que eu peço, porque eu preciso ter esse raio-x do seu histórico funcional para que a gente consiga pensar o que é mais favorável nesse âmbito da gente. Se demorar muito, 1, 2 anos, existe um limite que o órgão obrigado do Estado obrigado a ter? Não existe limite, infelizmente, porque assim, na verdade não é que não existe o limite existe, né? O prazo para resposta de processo administrativo são 30 dias. O que não existe é uma consequência jurídica imediata se ele não for cumprido. E, infelizmente, isso é uma realidade de todo o serviço público do país, porque vocês sabem mais do que todos nós que a quantidade de servidores não é compatível com o número de trabalho. Então, todas as vezes que eu já participei de judicializações, de descumprimento de prazo administrativo, o que o judiciário diz é: nós não temos um número de servidores possíveis para executar esse prazo de 30 dias. Então, em alguns casos, esse prazo é cumprido. Em outros, não. A gente vai vendo o princípio da razoabilidade. É claro que se tiver um ano sem nenhuma análise, é possível judicializar, né, pela obrigação de fazer. Claro, uma pessoa não é obrigada a ficar anos esperando. Tem ali o limite da razoabilidade, né, da moralidade, princípios que regem ali a administração pública e podem ser utilizados. Mas a gente não tem uma regra que puna, se não for cumprido esse prazo de 30 dias que a nossa legislação prevê, porque a gente não tem estrutura que assegure que as pessoas consigam executar esse prazo. Tá? Você desviou a ouvidoria. Sempre prazo, né? Sim, todos os órgãos, é o que eu falei, não é que não existam prazos, todos os órgãos públicos, pela nossa legislação de processos administrativos do Estado do Rio de Janeiro, na esfera federal é o mesmo prazo, tá? Mas cada um tem sua lei, tem um prazo de até 30 dias para responder a processos administrativos. Então, se eu faço um requerimento ao órgão, em tese, pela legislação, ele tem um prazo de 30 dias para me responder. Só que eu estou tentando trazer que também tem a realidade, né? O direito, ele é o mundo do dever ser.
É o mundo do que é o ideal, o que a gente está tentando alcançar. Né? Em algumas áreas a gente não alcança. Esse caso do prazo para resposta nos processos administrativos é um clássico caso que o judiciário frequentemente abstém de punições, obrigações, porque a realidade material não permite, na maioria dos casos, que os servidores respondam dentro desse prazo. E ouso opinar, isso é uma opinião própria, uma percepção a partir da minha experiência, que o Poder Judiciário também não consegue cumprir, porque os juízes também têm prazo de 30 dias para a sentença dos processos e eles não conseguem. Então, eu acho que fica bem simples de entender que o outro servidor não conseguiu responder em 30 dias, porque o juiz como servidor também não consegue responder em 30 dias. Entende? Então, a gente tem... Seria mais efetivo contactar com a ouvidoria estadual para acionar a ouvidoria da instituição? Eu sempre faço contatos com as instituições de controle, mas eu sempre parto do princípio da razoabilidade primeiro. Sim. Porque, primeiro, sendo advogada de servidores públicos, eu sempre tento ter essa lógica de qual é a empatia da realidade de cada servidor. Né? Então, se a gente conhece a realidade da nossa universidade, se a gente conhece a realidade de uma vaga, se a gente conhece aquela realidade, eu acho que parte, no mínimo, primeiro, de um diálogo, entender. Esse órgão que não me respondeu em 30 dias, ele tinha condição? Passou dos 30 dias, mas quanto passou dos 30 dias? Passou para 60? Passou para um ano? Aí, nesse meio, a gente vai avaliando. Então, assim, eu sempre espero os primeiros 30 dias. Não respondeu nos 30 dias, se pode acionar primeiro a ouvidoria interna, primeiro os canais internos. Também não deu resultado, também chegamos lá, alcançamos 90 dias, 120 dias, aí sim começa a ser uma fase de começar a acionar os órgãos de controle externos ao órgão para que eles também pressionem, tá? Então, sim, eu acho que é válido usar a nossa estrutura, mas ao mesmo tempo, se todas as pessoas de imediato usarem toda essa estrutura, vai acontecer a mesma coisa que está lá embaixo com a estrutura inteira. Então, é sempre, eu acho que essa razoabilidade que a gente vai tendo que ter para manejar esses prazos e essas outras medidas que a gente atua, tá? Você falou sobre a licença-prêmio, que tem uma nova regra, que você falou que ainda não viu ser cumprida, que poderia ser convertido em... Pecúnia. Como é que seria isso? Dinheiro. Sim, mas qual que é a conversão? Sua última remuneração. Você tem 6 meses de licença-prêmio? Você tem 6 salários? 6 meses. Isso, integrados. Você tem 15, não vou fazer agora em mais. Isso, é exatamente isso. Então, 15 meses. Pode pedir de 15 meses de Mas só que indenização. falar com quem falou comigo, o Fernando falou que eles estão fazendo em precatório. Eu falei, eu atendi muitas pessoas quando a regulamentação saiu, inclusive avisei para algumas que estavam na dúvida se já iam judicializar. E aí tem pessoas que falam, não, vou tentar administrativamente primeiro. Não vi ninguém receber ainda, por isso que eu aviso, não vi receber ainda. Inclusive, se souberem, pedem para avisar, porque quanto mais dados a gente tem, melhor a gente pensa na estratégia. Receber em dobro, é isso? Não, isso é para contar para fins previdenciários. Previdenciários, para virar tempo de contribuição. Aí não é para virar em dinheiro. Tá certo. Isso, para virar tempo de contribuição. Aí você pode usar esse tempo de contribuição para pagar os operários. Tá? Esse Ubaldo perguntou se no caso de insalubridade, se é a redução do tempo ou de tempo de contribuição. Então, é o mesmo caso que a professora lhe perguntou, que é a conversão. Eu vou chegar lá, só não quero falar da conversão agora antes de esgotar aqui as regras, para a gente não confundir com isso aqui. Eu preciso que isso aqui, que é regra do pedágio ou regra do somatório de pontos, esteja bem claro para vocês, que são a possibilidade de vocês manterem integralidade e paridade, desde que tenham data de ingresso até 31 de dezembro de 2003. A partir de 1º de janeiro de 2004 já não é mais essa regra, e aí já é só média. Tem alguém aqui que ingressou a partir de 2004? Então vamos lá. Quem ingressou depois, então, tá? De 2003, a partir de 1º de janeiro de 2004. Hã? Essa não é Tá, então ótimo. Então eu já posso entrar aqui na parte da insalubridade. Ó, deixei aqui sintetizando para a gente não perder, né? Que são muitas coisas. Se entrou até 16 de dezembro, a regra de transição ao pedágio com redutor de idade, proventos de integralidade e paridade. Se entrou entre 17 de 12 de 98 a 31 de dezembro, tem 2 regras, não uma só, somatório de pontos ou pedágio,
também proventos com paridade e integralidade, tá? Essas outras eu vou deixar para a próxima. E aí, qual é? A gente tem outros benefícios, né? Incapacidade permanente, que eu falei para vocês que pode ser doença, e a gente tem critérios diferenciados, tá? Eu vou focar aqui mais nesse tema 942, porque eu acho que isso aqui interessa a muita gente, principalmente para esse grupo. Quem trabalha com insalubridade, a gente passou décadas discutindo no Poder Judiciário. Gente, quem quiser conversar, eu vou pedir para ir lá fora, porque tá difícil. Uma forma, né? Fecha a porta aí. Fecha a porta. Está fazendo bagunça aí, Paulo. Então vamos lá. Quem ingressou aí e está pensando, eu tenho um pedágio que eu posso pagar, eu tenho um somatório que eu tenho que pagar e tem um monte de tempo que eu tenho que ter. Aqui na UENF, a gente tem muitas pessoas, né, expostas à insalubridade. E o que eu costumo explicar para as pessoas quando eu atendo pessoas que estão nessa situação? É simples da gente pensar. Lembra lá atrás, eu comecei falando, nosso sistema é pensado como um sistema solidário, um pacto geracional, um sistema contributivo, todo mundo contribui. E tudo que a gente pensa em nível de previdência, a gente está pensando em longevidade. A gente está pensando em quantos anos as pessoas vivem, a gente está pensando em quanto tempo elas devem receber de benefícios, a gente está pensando nessas projeções atuariais, né? E aí, quando as pessoas estão expostas a riscos à sua saúde, que é o caso, né, das pessoas que trabalham com insalubridade constante, permanente, nesses casos, a longevidade dessa pessoa pode ser diretamente afetada pelo seu trabalho, né? Então, assim, todos os dias estou em contato com um reagente, talvez a minha saúde se degrade mais aceleradamente que a de uma pessoa que não trabalha em contato com aquele reagente. Aqui, um exemplo, tá? Estou dando aqui. E aí, o que a gente tem hoje de ferramenta? Desde a Constituição de 88, a gente tinha uma previsão da aposentadoria especial. Eu nem falei muito dela aqui, porque eu nem gosto de incentivar. A aposentadoria especial é um direito dos servidores. Quem trabalha com agentes insalubres pode se aposentar com 25 anos de exposição ininterrupta ao agente insalubre. Só que, assim como essa regra diminui drasticamente o tempo de contribuição e não te exige a idade, ela te cobra na sua aposentadoria. Vejam que é sempre essa correlação. Eu mostrei para vocês a regra de transição. Aumenta o tempo de contribuição, coloca a idade, aumenta o tempo de serviço público. O que você recebe em remuneração? Uma aposentadoria integral, uma aposentadoria paritária. Não quer cumprir isso tudo? Vai lá para a média. Então, o tempo todo o sistema ele vai fazendo esse tipo de compensação. Na aposentadoria especial, reduz o número total de anos, reduz drasticamente, mas também reduz os proventos de aposentadoria. Então, a gente não tem previsão de aposentadoria especial com proventos integrais, por exemplo. A gente só tem previsão de aposentadoria especial com média. Então, por isso eu não incentivo muito para esse grupo, que ainda tem chance de sair com integralidade, que abra mão da sua integralidade, a sua preciosa integralidade, que toda a categoria futura não tem direito desde 2004 mais. Então, esse grupo seleto que ainda pode sair com integralidade, eu sempre busco os caminhos e as estratégias que a gente possa manter esse direito de vocês à integralidade e à paridade. Então, a gente teve por décadas a disputa de como que eu valoro o tempo dessa pessoa que trabalhou em atividade insalubre, que talvez vai receber menos benefício lá na frente do que a outra pessoa que estava saudável, e aí talvez a que trabalhou com a gente insalubre vai viver até os 90, a outra vai viver até os 100. Como é que eu torno isso equilibrado dentro desse sistema que é solidário? E lembrando até que também sempre gosto muito de falar sobre isso, porque a gente tem uma aparência de que o princípio da igualdade é tratar todo mundo igual. A maioria das vezes que a gente fala sobre o princípio da igualdade, as pessoas pensam logo, não, se é princípio da igualdade, tem que tratar todo mundo igual, não pode ter diferença. Não. O princípio da igualdade jurídica, ele se baseia em tratar diferente na medida das diferenças. Então, se eu tenho pessoas em condições desiguais, eu vou buscar tratar
tratá-las de forma desigual na medida das suas desigualdades. E então, por conta disso, por décadas se lutou pelo direito dos servidores públicos de valorar diferente, de forma diferente, o tempo que está trabalhando exposto a agente insalubre. E aí vejam, no serviço privado, né, na atividade privada, os empregados, eles já têm há décadas regulamentado justamente esse direito, tanto da aposentadoria especial, que ainda não estava reconhecida pacificamente pelos servidores públicos, quanto da conversão do tempo que ele trabalhou exposto à insalubridade, que aí se chama de tempo especial, em tempo comum. E aí, como é que é essa conversão? Essa conversão já é feita há muito tempo, né, para os trabalhadores da iniciativa privada. Ela era constantemente negada aos servidores públicos com o fundamento de que não havia lei específica falando sobre isso. E na administração pública, o princípio da legalidade, ele vincula a administração sempre ao que a norma autoriza. A administração pública, ela não pode fazer o que ela deseja, ela tem que fazer o que a lei autorizou. Diferente do privado, né? No privado, o princípio da legalidade a lei não está me proibindo, então eu posso. É a liberalidade. Na administração pública, a legalidade eu só posso fazer o que eu tenho autorização legal para fazer, porque eu estou vinculado à legislação. E aí, então, os tribunais negavam muitas vezes esse direito, dizendo não tem lei. Se o órgão não tem lei, ele não pode aplicar. E tem tantos direitos que vieram à regulamentação antes para a iniciativa privada e a gente conseguiu aplicar em analogia, né? Por analogia, por uma comparação, a gente aplicar para os servidores públicos. E foi isso a discussão do tema 942, em 2021, enfim, o Supremo pôs fim a essa discussão toda e disse, sim, os servidores públicos têm o direito à aposentadoria especial, sim, eles têm o direito de converter o seu tempo especial em tempo comum. Essa conversão acontece valorando de forma maior o tempo exposto à insalubridade. Então, e aí vai depender, claro, né? Vai depender do grau de exposição, se é mínimo, médio ou máximo, da intermitência, se é uma coisa que você vai lá uma vez ou outra, se é permanente, da habitualidade. Isso tudo é avaliado em um documento que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, sigla PPP. Tá? É por isso, exatamente por esse direito, que em 2021 a gente fez uma ação civil pública pedindo para a universidade ser obrigada a fazer todas as perícias atualizadas, além de pagar os adicionais de insalubridade, claro, mas também para quê? Para emitir todos os PPPs para todos os servidores. É uma obrigação da administração pública emitir o PPP. E aí são dois documentos, PPP e o LTCAT, que é Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Esses dois documentos juntos vão dizer qual é o grau, qual é o fator de exposição, e aí esse fator vai dizer para a gente o multiplicador que a gente vai usar no tempo especial, quando ele virar comum. Então, uma pessoa que está lá trabalhando sem nenhuma exposição à insalubridade, ela pode ter um ano como 1. Mas uma pessoa que está trabalhando exposta à insalubridade por 15, 20 anos, esse 1 dela pode valer 1,5. Esse 1 dela pode valer 2. Então, quando eu peço para converter, o que eu peço? Eu peço para valorar de forma desigual esse meu tempo, porque eu estava exposto à insalubridade. E aí, se eu estava exposto a agente insalubre, o meu tempo não pode valer o mesmo do tempo das outras pessoas que não tinham exposição a risco de saúde. E aí eu posso, talvez, fazer 10 anos de contribuição virarem 15. E aí, esses 15 podem ser usados para pagar aquele pedágio. Porque aí, talvez, você não tinha tempo de contribuição a mais para pagar esse pedágio. Mas se você usar o tempo de exposição à insalubridade, converter em tempo comum, talvez te sobre um tempo de contribuição. Talvez você passe do tempo de contribuição mínimo que você tinha necessário e tenha tempo para pagar um pedágio. Então, isso tem sido um processo que a gente tem feito também, pedindo, né, a conversão do tempo especial em tempo comum. Ó, eu já estou aqui com a última coisa que eu vou falar mesmo, é só para dizer que a repercussão geral significa que essa decisão vale para todos. A lógica de um processo trabalhista
de um processo judicial é que vale a decisão entre aquelas partes que fizeram o processo. Então, se a professora Adriana faz um processo contra o ENF, vai valer entre a professora Adriana e a UENF. Se o professor faz um processo contra a UERJ, contra o FRJ, vai valer entre eles. Quando o Supremo diz que um caso tem repercussão geral, é porque ele diz assim, essa matéria vem aqui o tempo inteiro. Todo momento eu estou decidindo uma coisa repetida, não faz mais sentido eu ter que falar sobre isso. E mais ainda, não faz sentido que possa haver decisões divergentes, porque se isso está aqui toda hora, não dá para vara 1 falar uma coisa, vara 2 falar outra, vara 3 falar outra. A gente precisa ter uma posição só, e isso tem que valer para todo mundo. E mais, isso tem que vincular. Ou seja, o que é vincular? Vincula o juiz, inclusive. Quando a gente faz um processo aqui, numa vara de Campos, pedindo para aplicar o direito de um tema que tem repercussão geral, se o juiz não cumpre e decide diferente, eu não preciso fazer um recurso para o Tribunal de Justiça aqui, outro recurso para o STJ, eu posso ir diretamente ao Supremo. Posso diretamente ao Supremo fazer uma reclamação ao Supremo e dizer: o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não está atendendo a sua repercussão geral. E quando você disse repercussão geral, você disse exatamente que você não queria mais ver esse assunto na sua frente, porque você já viu isso muitas vezes. E não faz sentido mais usar a estrutura do judiciário para decidir isso de novo. Então, eu tenho recomendado, né, essas ações porque elas têm essa possibilidade de ajudar aí no somatório de pontos, de ajudar aí no pagamento do pedágio, nessas regras de transição, conseguindo a integralidade e a paridade. Não, justamente, sem prejuízo da paridade e da integralidade. Exatamente. E qual é essa regra de conversão? Aí a regra de conversão, a gente tem a tabelinha por número de anos e por grau de exposição. Então vai depender do PPP e do LTCAT de cada pessoa para a gente identificar o fator que vai ser aplicado. Mas a universidade não deu. Não deu. A gente já fez uma ação, a sentença foi favorável, mas infelizmente a universidade recorreu e a gente está esperando o julgamento do recurso. Só uma coisinha, a nível federal existe 3 graus. Aquela comunidade média que teria que aposentar no último ano, o federal é 20, não é? Não, porque na hora que o laudo for feito, ele já vai indicar qual vai ser o fator de conversão. Já vai indicar, porque esse fator ele não depende só do grau. Tem o grau, mas o grau combinado com a intermitência, com a atualidade. Então eu também tenho que olhar qual é o nível de exposição, não só qual é o grau de exposição. Então se eu tenho uma pessoa, posso ser uma pessoa que estava num grau menor, mas com habitualidade e permanência, e uma pessoa que estava com um grau maior, mas com muita intermitência, e eu vou ter fatores diferentes para a conversão da outra. Por exemplo, a nível federal, a insalubridade médica, ela tem um tempo de 20 anos. Isso. Agora, a nossa média tem um tempo de 25 anos. Mas na conversão você não vai usar esse critério para aposentadoria, entendeu? Porque você vai pegar parte do tempo e vai valorar ele diferente. Você não precisa... Porque, vamos lá, a pergunta que ele está fazendo é importante, porque entra numa questão de uma tabela que fala dos números de anos conforme o grau. Esses números de anos conforme o grau, ele não é exatamente o único critério que a gente usa, porque esse é o critério para balizar a aposentadoria especial. Quantos anos eu quero que a pessoa tenha trabalhado no mínimo com esse agente para que ela possa sair pela aposentadoria especial. Mas como eu disse para vocês, eu não incentivo o aposentadoria especial para quem ainda pode sair com integralidade. Eu só incentivo a aposentadoria especial para quem eventualmente não tem mais condições, né? Já entrou depois de 2004, não tem condição nenhuma de tentar a integralidade. Para quem pode tentar a integralidade, a gente busca integralidade, tá? Uma última coisa que eu esqueci de falar aqui é que a emenda 103, a nossa mais querida da história, proibiu a conversão. E aí, então, o Supremo julgou em 2021, dizendo que tem o direito, mas limitando. A gente só consegue converter o tempo até 2019, que foi o seguinte, a gente não consegue mais. Então, a gente consegue converter o tempo, mas com data limite de 2019, porque a emenda 103 passou a trazer uma proibição. Nossa, 103 eu não ia ficar...
Mas eu acho que não é. Quer dizer, então, esse PPP, a gente tem que pedir próximo da aposentadoria. Não porque tem esse limite aí de 2019. Não, o PPP, ele tem que ser um documento que é fornecido para você desde sempre. Deveria, em tese, ter perícia do local de trabalho, pagamento adicional de salubridade e entrega do PPP do LTCAT. Todo ano, no caso? Não. A periodicidade, a necessidade que vai dizer. Não. Pode variar, mas é raro. Assim, a insalubridade, a necessidade de fazer novas perícias eventualmente vai depender do caso a caso. Se eu tenho um laboratório que mudou completamente sua composição, mudou completamente seus professores, mudou completamente quais pesquisas estão acontecendo ali, tem que fazer uma nova perícia. Porque aí tem coisas que talvez não estejam cobertas. Agora, se eu tenho a mesma equipe trabalhando nesse local de trabalho, por anos e anos e anos a fim, não preciso necessariamente ficar atualizando essa perícia o tempo todo. Tá? O que eu preciso garantir é que as condições reais estão no PPP e no LTCAT. Se esse PPP e LTCAT ficar obsoleto porque as condições mudaram completamente, aí sim tem que fazer uma nova perícia. Tá? Então, assim, é necessário que a gente tenha perícias periódicas, mas não é uma periodicidade que a gente já diz assim, é todo ano, é de 6 meses. Não dá para definir assim. Esse critério é de acordo com a realidade de cada espaço. E cada servidor tem que pedir isso? Cada servidor, no momento que pede seu adicional de insalubridade, deveria receber um PPP ou LTCAT junto com a perícia. Quem não tem? Sim, quem não tem pode fazer o requerimento pedindo a emissão. Eu não vou sugerir que deve agora, porque eu já fiz para várias pessoas, a resposta da universidade é a mesma dos adicionais de insalubridade, que não tem equipe para fazer a perícia. Não tem equipe para fazer a perícia, não tem quem... Não conta diferente. O que conta, vamos lá, pergunta se modifica a data dos efeitos, né? A pessoa ter pedido, não ter pedido esse PPP. Não muda, isso é um dever da administração pública. Desde o princípio deveria existir. A universidade tem um LTCAT, tá? Não vou dizer que não tem nenhum, não. Tem um, foi feito em 2008, tá? 2008, 2009. Esse LTCAT, hoje, judicialmente, eu defendo que ele já está completamente obsoleto. Porque tem diversas pessoas que ingressaram no serviço público com novas pesquisas, com novos agentes insalubres no local de trabalho. Então, demandava uma atualização desse LTCAT. Mas PPP, eu só vi 2 professores terem recebido, e ele é um documento individual, o LTCAT faz geral, tá? Então, a gente tem ação já sobre isso, uma ação que é datada de 2021. Sempre que eu faço os informes jurídicos, eu listo lá que existe essa CP, que a gente estava esperando a sentença, ano passado saiu a sentença, agora a universidade recorreu, então o processo vai para a segunda instância, né, para o Tribunal de Justiça, para uma Câmara julgar esse recurso de apelação da universidade. E aí torcemos para que se mantenha essa decisão e para que a universidade não recorra para Brasília, né? Para que a gente consiga executar, enfim, esse direito aqui. E aí espero que tenha conseguido esclarecer para vocês algumas questões sobre essas regras novas. Fico à disposição sempre do plantão. Só mais uma. Existe a integralidade sem a paridade, por exemplo? Não, a maioria das regras que mantiveram a integralidade, mantiveram a paridade. O que a gente tem agora, que às vezes estão chamando de integralidade, mas eu até vou falar no próximo grupo, é que tem alguns grupos que têm condições de transição para ter 100% da média. Mas 100% da média é diferente de uma remuneração, que ainda faz média aritmética, ainda considera os salários pregressos. Então, os grupos que não têm paridade, que têm critérios de reajuste em lei, normalmente tem essa integralidade meio fake, que não é integralidade, é 100% da média. Tá, e essa média é sem correção dos salários antigos? Não, com correção. Sempre com correção. Sempre com correção, mas é essa a questão, pegando a carreira inteira, pegando toda a evolução salarial. Por isso que hoje, quando a gente fala em aposentadorias que são calculadas 60% da média, e aí eu fiz uma média aritmética simples de toda a vida funcional, e eu ainda fiz 60% da média simples, isso costuma levar mais ou menos 40%, no máximo 50% ali da última remuneração. Gente, está na hora do próximo. Então, gente, agradeço.